Bom dia, meus alunos do sétimo ano, trazendo aqui mais uma aula de matemática para vocês, hoje dia 11 de maio. E nessa manhã eu quero inicialmente fazer o comentário de algumas questões das que foram propostas na aula anterior. E na segunda parte da aula a gente continuar com a nossa programação. Primeiro, nós temos aqui o quesito 56 que pede que você determine os produtos e escreva a resposta no caderno. Então, aqui o nosso livro, como também o de vocês, já traz já a sugestão aqui de resposta, né? Mas só para lembrar vocês que quando você faz um produto de sinais iguais, esse produto será sempre positivo, né? Lembrando que quando a gente fala de sinais iguais é quando ambos for número negativo ou ambos for número positivo. Se você estiver fazendo uma multiplicação, que eu vou indicar aqui por esse pontinho também, ó, da multiplicação, se eu multiplicar números, tanto o primeiro quanto o segundo fator for sinais iguais, ou seja, ambos negativos ou ambos positivos, esse produto terá o sinal positivo. Então, veja que eu tenho sinais iguais aqui na letra B, tenho sinais iguais também na letra C, tenho sinais iguais aqui na letra E, e em cada um desses que tem sinais iguais, observe que o produto é positivo. 5 vezes 6, 30, 6 vezes 8, 48, 3 vezes 7, 21. Então, observe que quando o sinal é positivo, nós nem escrevemos ele aqui, ó. Mas lembrando que o sinal positivo está aqui. E quando você tiver um produto e esses fatores tiverem sinais contrários, quando é que o sinal é contrário? Quando o primeiro fator for positivo e o segundo fator negativo. Quando o primeiro for negativo e o segundo for positivo, isso vai resultar em produtos negativos, né? Sempre vai acontecer. Observe que aqui na letra A nós temos sinais contrários, ó, veja o produto negativo. Também aqui na letra D são sinais contrários, produto é negativo. Ó. Aqui na letra F também são sinais contrários, o produto negativo, né? Então aqui você multiplica 2 vezes 9, 18, lembrando, se é sinal contrário, você tem o produto negativo. E aqui no quesito 57, pede que você descubra dois números cuja soma seja igual a menos 6 e cujo produto seja igual a menos 16. Então, analisando essa situação, nós temos algumas situações que resultam em uma multiplicação 16. Sem falar do sinal, eu tenho, por exemplo, a primeira, se eu multiplicar o 1 e o 16, eu vou encontrar 16. Então, vamos analisar a questão do sinal. Se ambos for negativo, vamos supor que seja o 1 e o 16. Vamos ver a questão do sinal. Então, se eu tiver o sinal do primeiro, mais 1, multiplicado pelo o menos 16, você vai encontrar menos 16. Então, eu iria satisfazer o produto ser igual a menos 16, se eu tivesse o 1 e se eu tivesse o menos 16. Mas se eu somar, se eu fizer a adição do mais 1 somado com menos 16, eu tenho como resposta menos 15. E a resposta que nós estamos buscando é menos 6. Então, eu já descarto, não é o 1 e nem o 16. Outros números também que multiplicado que resulta em 16 é o 2 e o 8. Então, vamos verificar se eu fizer, por exemplo, se eu colocar o mais 2, eu vou dizer que o sinal do 2 seja o positivo, mais 2 multiplicado, vamos dizer que o 8 seja o negativo. Então, esse produto, ele vai ficar 2 multiplicado por 8 dá 16. Como ele teria sinais contrários, você vai encontrar aqui menos 16. E se você fizer a soma, mais 2 somado com menos 8,
esta soma aqui vai resultar em menos 6. Então, a gente já encontrou aqui como solução que os dois números são o mais 2 e o menos 8. Se você não tiver entendido, eu vou complementar fazendo o seguinte. Vamos supor que o 2 seja o negativo, menos 2, e que o 8 seja o positivo. Então, eu teria aqui menos 2 vezes mais 8, vai resultar em menos 16. Mas quando você fizer a soma de menos 2 somado com mais 8, você tem igual a mais 6. Né? Então, você está vendo aqui que os números que nós estamos buscando, eles têm que ter exatamente o sinal positivo, o 2, e o sinal negativo seja o 8. Tem que ser exatamente o mais 2 com o menos 8. Multiplicando tem menos 16 e somando tem menos 2. Certo? Menos 2 não, menos 6. No quesito 59, traz aqui um que a gente chama de fluxograma, né? Ele traz aqui para você alguns comandos para você seguir. O primeiro comando é que você multiplique. Quando você multiplicar esse menos 8 vezes menos 2, lembrar, nós já falamos aqui, né? Se eles têm sinais iguais, o produto é positivo, 2 vezes 8, 16. Então, você tem aqui o A é mais 16. Na letra B, pede que você adicione aqui o menos 10 somado com mais 3. E na adição de sinais contrários, você vai subtrair em módulo. Lembrando que a subtração em módulo, você despreza o sinal, né? Você vai subtrair 10 menos 3 dá igual a 7. E o sinal do maior módulo, que no caso 10, é o sinal que permanece. Então, esse B ele é igual a menos 7. E o último comando do nosso fluxograma é você fazer subtrair A de B. Quem é o A? 16. Quem é o B? Menos 7. Então, você vai subtrair, né? Menos 7 menos 16. Eu estou subtraindo A, que é 16, de B, que é menos 7. E nessa subtração, eu tenho menos 7 menos 16, você tem menos 23. O quesito 58 pede que você faça mentalmente, né? Aqui só para lembrar vocês, quando eu multiplico o número menos 8 e resulta nele mesmo, é porque eu multipliquei pelo número 1. O número 1 ele é o elemento neutro da multiplicação, né? E aqui eu multipliquei menos 4 por essa letra e ela ficou positiva. Então, para ele ter aparecido aqui 4, foi 1, mas ele apareceu negativo. Ele é negativo e o produto ficou positivo. Então, eu multipliquei o menos 4 por menos 1. O quesito número 6, ele tem aqui uma brincadeira que em determinado jogo cada participante deve responder a 20 questões. A cada resposta correta, ganha-se 3 pontos e a cada resposta incorreta perde 2 pontos. Na letra A, quantas questões o Henrique acertou se ele marcou 30 pontos? Então, esses 30 pontos que ele marcou, lembre que é o resultado dos acertos e dos erros. Aqui já tem uma alternativa como resposta, como vocês também têm no livro de vocês, mas eu quero que vocês observem uma tabela que eu vou começar a fazer para que a gente entenda todas essas perguntas. Na letra B, é possível que alguém termine esse jogo com 0 ponto? Aqui está dizendo sim. Quantas questões essa pessoa teria acertado? E aparece aqui 8. Quantas questões uma pessoa pode ter acertado se ele marcar menos 15 pontos? Juliano disse que marcou menos 4 pontos. Ele está correto? Por quê? Então, vamos imaginar essa situação aqui, construindo essa pequena tabela. Então, aqui na tabela eu tenho a primeira coluna, questões corretas, a segunda coluna, questões erradas, a terceira, pontos ganhos, e
a quarta, pontos perdidos, e a última, que é o total, que é a diferença entre os pontos ganhos e os pontos perdidos. Então, vamos ver aqui a primeira. Vamos imaginar aqui que a pessoa acertou as 20 questões. Então, ele tem 20 questões corretas. Nesse caso aqui, ele não errou nenhuma, né? 0 questão errada. Então, quantos pontos ele fez? Pontos ganho. Para cada questão que ele acertar, ele ganha 3 pontos. Então, aqui, eu vou pegar 20, multiplicado aqui por mais 3. 20 vezes 3 dá igual a 60. Ele fez 60 pontos. Ponto perdido, ele não tem porque ele acertou todas. Então, se eu pegar aqui 0 multiplicado pelos pontos menos 2, se ele tivesse, dá igual a 0. Então, quantos pontos ele fez? Os pontos ganhos, 60, menos os perdidos, que foi 0. Isso aqui vai dar igual a 60 pontos. Então, aqui é a primeira situação. Ele acertou as 20 questões e ele fez 60 pontos. Mas vamos continuar essa tabela, imaginando agora que ele não acertou os 20. Vamos imaginar aqui que ele tenha acertado só 19. Então, se ele tiver acertado 19, ele errou uma no caso, né? Então, os acertos dele vai ser 19 multiplicado aqui pelos 3 pontos de cada questão. Isso vai resultar em quê? 3 vezes 9, 27, ó, vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Vai ficar aqui mais 57. Não vou nem escrever aqui sinal positivo. E os pontos perdidos, um ponto multiplicado aqui por menos 2, ele perdeu 2 pontos, né? No caso aqui, ele tem uma perca de 2 pontos. Menos 2. Eu vou escrever aqui 2 pontos. Então, quando nós chegarmos aqui, qual vai ser a quantidade de pontos que ele vai fazer? Então, ele vai ter os 57 pontos das questões que ele acertou, tirando os 2 pontos da questão que ele errou. Então, ele vai ficar o quê? Com 55 pontos. Então, se a pessoa acertou, eu fiz 55 pontos na minha prova, então eu acertei 19 e errei uma. 5 pontos a menos do que a quantidade máxima de pontos. Então, vou fazer aqui mais uma, para que vocês vejam o que vai acontecer, o que está acontecendo, e a gente chegar no entendimento total dessa situação. Porque as questões corretas, vocês lembram aqui que eles vão sair. Ele pode ter acertado a 20, ou só 19, ou só 18, ou só 17, ou só 16. Então, se ele tiver acertado aqui só 18, é porque ele errou 2. Então, se eu veja 18 multiplicado por 3, nesse caso aqui ele fez 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Ele fez 54 pontos. Mas ele perdeu 2 vezes 2 pontos. Então, ele perdeu 4 pontos. Ele perdeu 4 pontos. Então, ele vai ter aqui o total que ele vai encontrar. Vai ser os 54 pontos dos 18 acertos, menos os 4 pontos que ele perdeu nas 2 questões que ele errou. Então, aqui ele vai fazer o quê? 50 pontos. Então, se um candidato teve 50 pontos, ele, com certeza, acertou 18 e errou 2. Então, continuando aqui esse pensamento, você observe que essa terceira coluna de pontos ganho, ela está caindo de 3 em 3, ó, 60 menos 3, 57, 57 menos 3, 54, né? E a outra está aumentando de 2 em 2, 2, 4. A outra está diminuindo de 5 em 5, 60, 55, 50. Então, do jeito que está aqui, a gente já pode concluir que lá nos acertos 17 e 3 erros, né? Ele fez nessa sequência aqui de eventos,
ele vai fazer 53, né? Vai diminuir, aliás, 51, né? Que ele vai ficar com 51. Essa outra coluna, ela vai ter 6. Aqui ela vai ter, está diminuindo de 2 que vai ter 6. E a outra está diminuindo de 5 em 5. Veja que 51 menos 6 vai dar igual a 45. Então, essa tabela, neste pensamento que eu comecei aqui, eu estou trazendo ela aqui completa, né? Vocês vejam aí, eu vou diminuir aqui para que vocês possam visualizar todas as possibilidades que eu tenho de você ter todas as questões. No caso aqui você tem questões que vão aí dos 20 acertos e nenhum erro, ou também dos 20 erros e nenhum acerto. Então, veja que tem algumas perguntas que é feito aqui que a gente pode responder agora olhando aqui. Como eu estou falando, essa coluna é dos pontos obtidos, ela começa com 60 pontos e vai diminuindo de 3 em 3 pontos, ó, 51, 48, 45, 42, 39, até chegar em 0 pontos. E essa outra, ela está aumentando de 2 em 2, ó. 10, 12, 14, 20, 22, aí vem até aqui a quantidade máxima de perca. Quando ele errar todas as questões, ele vai ficar com menos 40. Lembrando que aqui todos são números negativos, ó. Menos 6, aqui menos 8, menos 10, menos 12, né? Todos são negativos. Porque aqui o que está acontecendo? Nós estamos multiplicando essa coluna aqui. Ela, vamos supor que você chama aqui os acertos de X e você chama os erros de Y, né? Então, para cada acerto é multiplicado por mais 3. E para cada erro é multiplicado por menos 2. Então, aqui tudo é positivo, esses produtos, com exceção do zero, que não tem sinal. E aqui todos esses produtos são negativos. Então, aqui tem menos 40. Quando o Y aqui for 20, fica menos 40. Quando o Y for 19, fica menos 38, né? E esse valor que está aqui é exatamente essa diferença, né? Desta soma, porque na verdade fica assim, ó. A quantidade de acerto multiplicado por 3 vai ser somado com a quantidade de erros multiplicado por menos 2. Então aqui, essa coluna, veja que tem algumas perguntas que é feita aqui. A primeira delas, é possível que alguém termine esse jogo com 0 ponto? Sim. Aqui tem alguém com 0 ponto? Tem, ó. 0 ponto. Quando é que ele vai ter 0 ponto? É quando ele acertar 8 questões e errar 12. Quando ele acertar 8, vai ficar com 24 pontos. E quando ele errar 12 questões, ele vai ficar com 24 pontos. Então, acerto e erros vão se anular e ele vai sair de lá com 0 ponto. Aí a outra pergunta é quantas questões uma pessoa pode ter acertado se ela marcou menos 15 pontos. Se a gente for olhar aqui a tabela, aparece aqui menos 15 pontos. Ó. Menos 15 pontos, nesse caso, ela acertou 5, marcando 15, mas ela errou 15 questões e nas 15 questões que ele errou, ele fez menos 30 pontos. E menos 30 mais 15 dá igual a menos 15. E a última, Juliana disse que marcou menos 4 pontos. Ela está correta porque tem alguma chance da pessoa ter marcado menos 4 pontos? Não tem. Então, ninguém marcou menos 4 pontos. Não tem para nós aqui como resposta a pessoa dizer que marcou menos 4 pontos. Não tem. Veja que ela está 0, menos 5, menos 10, menos 15, né? Então, aqui a resposta não, pois não é possível marcar menos 4 pontos nesse jogo, né? Então, nessa tabela aqui,
eu estou trazendo todas as alternativas possíveis de pontuação que pode fazer. Então, o candidato pode fazer 60 pontos, 55, 50, 45, 40, 35, 40, a quantidade de pontos que está aqui nessa coluna. Então, o candidato pode ter feito 5 pontos somente nessa prova. Se ele tiver feito 5 pontos na prova, ele fez, acertou 9 e errou 11 questões. Então, essa tabela ajudará você no entendimento. Veja ela aí com mais calma, né? Complete ela, entenda o assunto e vamos para frente. E aqui nesse quesito 62, pede que você calcule mentalmente. Eu vou deixar essa aí com vocês mesmo. E o 63, aplicando a propriedade distributiva. Essa propriedade distributiva é o que está sendo feito aqui na letra A. Então, aqui na letra A, o que acontece? Tem o menos 5, aí tem um pontinho e tem dentro do parênteses menos 9 mais 2. Então, a propriedade distributiva é que você pode fazer, né? Lembrando que esse pontinho aqui é uma multiplicação. Ó. Então, nessa multiplicação, este menos 5 vai multiplicar todos os números que estão dentro do parêntese, né? Aqui no caso eu tenho menos 5, ele vai ser multiplicado por menos 9. Certo? Então, nessa multiplicação, aí você vai ter também a outra multiplicação, que é o menos 5, que vai ser multiplicado também por mais 2. Quando você multiplicar esse menos 5 vezes menos 9, vai dar 45. E o menos 5 vezes mais 2 vai dar menos 10. E 45 menos 10 igual a 35. Né? Isso aqui é uma maneira de fazer. Eu prefiro, explicando aqui mais direto, que ao invés da gente fazer a propriedade distributiva, a gente já fizesse logo a operação que está dentro do parênteses. Ou seja, dentro do parênteses eu tenho menos 7 como resposta, né? Porque menos 9 mais 2 dá menos 7. E aí eu multiplicaria logo menos 5 vezes menos 7, você vai encontrar 35, né? Então aqui o 63 pede que você aplique a propriedade distributiva, que é exatamente essa. Ó. Aqui para encontrar esse valor, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho, para você encontrar aqui esse valor menos 9, que a resposta é essa aqui, menos 9. Então, aplicando a propriedade distributiva, esse 3 vai multiplicar o menos 5, vai ficar 3 vezes menos 5, certo? Mais esse 3 multiplicado por mais 2. 3 vezes menos 5 dá menos 15. Menos 15 vai ser somado com 2 vezes 3, 6. Aí você tem uma adição de sinais contrários, você vai subtrair 15 menos 6, 9. E o sinal do maior módulo vem para cá. Então fica menos 9. E aí nós estamos aplicando a propriedade distributiva, né? Lembrando que o número que está fora, ele vai multiplicar. Esse pontinho aqui é a multiplicação. Vai multiplicar tudo que está dentro do parêntese, né? Nesse caso aqui, menos 4 vezes menos 6 vai ficar mais 24. Esse mais 24 ele vai ser somado com o menos 4 multiplicado por mais 9. E nessa multiplicação do menos 4 vezes mais 9, o que vai acontecer? Esse produto tem um número de sinal negativo e outro positivo. Então aqui vai dar sinal contrário, né? Vai ficar menos 36. E aí eu tenho agora a adição, sinais contrários, o produto, a adição é negativa, né? Não se confunda, estou falando da adição. E 36 menos 24 dá igual a 12. E o sinal do maior número em módulo é o menos. Então fica como resposta aqui o menos 12. O 64 pede que você identifique a propriedade, né? Aqui foi associado
menos 2 vezes menos 7 vezes menos 8, igual a menos 2 vezes menos 7, menos 2 vezes menos 8. Então, aqui é a propriedade distributiva, acabamos de fazer ela. Aqui eu tenho menos 10 vezes menos 5 vezes menos 2, que é igual. Aí tem 10 menos 10 vezes. Esse mais 10 aqui, ó, que aparece, ele é exatamente associando esses dois termos. Menos 5 vezes menos 2, que dá 10. Então, propriedade associativa. Aqui nós temos o menos 4 multiplicado, menos 4 multiplicado por menos 1, vezes menos 8 multiplicado por mais 1, que é igual, aí aqui menos 4 vezes menos 1 vezes menos 8, que é igual a menos 4 vezes menos 1 vezes menos 8 vezes mais 1. Então, aqui foi usado o elemento neutro, que é o 1, e a propriedade associativa. Ou seja, associativa quando nós juntamos aqui esse menos 8, para colocar aqui, foi associado menos 8 mais 1, esse produto, e o elemento neutro, quando nós multiplicamos aqui menos 4 vezes, então menos 4 vezes mais 8 igual a menos 32. Então aqui é apenas uma curiosidade para vocês, né? Essas propriedades são importantes, vocês conhecerem ela não para aprender, para memorizar, né? Quando vê, identificar. Aqui no quesito número 65, observe como Pedro e Daniela calcularam a mesma operação. Aqui tem o Pedro, usou a propriedade distributiva para fazer os cálculos. Ele fez aqui o menos 7, multiplicou por menos 4, menos o menos 7 vezes mais 2. Então, resultou aqui, menos 7 vezes menos 4 deu 28, positivo, e menos 7 vezes mais 2 deu igual a menos 14. E 28 menos 14 é igual a 14. E aqui a Daniela fez, primeiro ela fez o que estava dentro do parêntese. Menos 4 somado com mais 2 deu menos 2. E aí fez o produto, menos 7 vezes menos 2, que deu igual a mais 14. Então aqui você pode usar essas duas situações, né? Usar a propriedade distributiva ou fazer logo o que está dentro dos parênteses, né? E o demais aqui é uma brincadeira com a calculadora, vocês puderem estar fazendo aí. E aqui no quesito que também fala da divisão desses números. Essa divisão, o que vai mudar é a operação, mas a questão dos sinais é a mesma. Se dividir sinais contrários, o quociente vai dar negativo. Onde é que eu tenho os sinais contrários aqui, ó? Tenho aqui no A, que é um positivo e um negativo. Aqui no B, no D, também tem sinal contrário. Aqui no F também tem sinal contrário. No G tem sinal contrário. Então, o que é sinal contrário? Quando o dividendo ou o divisor seja um positivo e um negativo. Aqui, ó, na letra A, o dividendo é 9, é positivo, e o divisor é negativo. Então, esse quociente será negativo. Veja que aqui na letra D, o dividendo é negativo e o divisor é positivo. Então, são sinais contrários. Quando for nessa situação, o quociente será negativo. Então, você vai dividir 9 dividido por 9, bota o sinal negativo. 48 dividido por 12 dá 4, sinal negativo. 112 dividido por 56 dá 2, sinal negativo. 108 dividido por 27, sinal negativo. Então, nessas divisões, ó, se vocês tiverem dúvida, vejam aqui, ó, 112 dividido por 56, usando o algoritmo da divisão. Então, 112 dividido por 56, eu já estou vendo aqui que é 2. Ó, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 5, 10 e 1, 11,
Então eu tenho 112 menos 112, né? Dá uma divisão exata. E quando eu tiver sinais iguais, quando é que é sinais iguais? Veja aqui na letra B, ó. Na letra B, ambos são iguais, ambos são positivos, são negativos. Aqui na letra F, na letra E também são negativos. Aqui na letra H também são iguais, mas são positivos. E também na letra I também são iguais, ó. São positivos. E na letra J também são iguais, mas são sinais negativos. Então, nesses casos aqui, quando tiver sinal iguais, ou ambos negativos ou ambos positivos, o quociente será positivo, né? O sinal, ó. Aqui tem mais um. Quando dividir 50 por 5 dá 10, ó, ficou mais 10. Quando dividir 90 por 10 dá 9, fica mais 9. Quando dividir 72 por 36 dá 2, positivo, né? Aqui 35 dividido por 7 dá 5, positivo. Então a mesma regra que vale lá para multiplicação, em relação aos sinais, também vale para a divisão. Aqui no 69, determine o valor do termo desconhecido representado pela letra em cada caso. Então aqui você tem um valor, é um número que foi dividido por menos 8 e foi igual a menos 6. Então, para você descobrir, basta que você faça a operação inversa, né? O que é a operação inversa? Se o número aqui está dividido, está dividindo, lá o inverso é multiplicar. Então o que você vai fazer? Você vai dizer que esse número que você está procurando, ele vai ser igual ao menos 6 multiplicado por menos 8. O que vai mudar aqui é o sinal da operação, não é o sinal do número. A operação que é divisão vem para cá, multiplicação. E nessa multiplicação, você vai multiplicar menos 6 vezes menos 8. São a multiplicação de sinais iguais, né? Vai ficar positivo. No caso aqui, é mais 48. A mesma coisa é aqui, ó. 7 vezes 9, 63. Fica negativo porque vai multiplicar menos 7 vezes mais 9, né? E o quesito de número 70 determine o quociente de dois números não nulos. Quando esses números são iguais a 1. Não, quando esses números são iguais a 1, quando esses números são opostos, né? Determine o quociente entre dois números não nulos. Quando esses números são iguais. Não, aqui é porque eu li errado. Determine o quociente entre dois números não nulos, ou seja, que ele não, quando esses números são iguais, ou seja, quando eu dividir o mais 2 dividido por mais 2. Quando eu dividir mais 2 por mais 2, eu tenho igual a 1. Então, quando eles são iguais. E quando eles são opostos, né? Quando eles são opostos, ou seja, se eu dividir o mais 2 dividido por menos 2, aí você tem menos 1. E o quesito 71 está dizendo aqui uma brincadeira, né? Ó, Carla e Joana são dois amigos que adoram decifrar códigos. Carla conheceu um garoto com um nome bastante diferente e propôs a Joana o desafio para descobrir o nome dele. Encontre o resultado de cada operação que está ligada a uma letra. No caderno, coloque esse resultado em ordem crescente e troque pela letra correspondente. Então, aqui vocês vão fazer essas continhas, né? Ou seja, menos 5 somado com 2, aí você tem aqui menos 3. 24 dividido por 4 dá igual a 6, né? Então, vocês terminem a atividade, concluam e até o próximo momento aí da segunda parte da nossa aula de hoje, tá certo?